Diz assim a palavra do Senhor, está no Data Show. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Sente adorando a Deus. Eu vou ensinar algumas verdades aqui para você que veio a fim de obter a sua vitória. Para que você tenha vitória nessa noite e no decorrer da sua vida. Você vai aprender coisas aqui que Deus uniu, que o homem não pode separar. E existem coisas que Deus separou, que o homem não pode unir. Se você quer sair daqui com tua bênção, repita comigo: não una aquilo que Deus separou. Não separe aquilo que Deus uniu. Esse é o tema da pregação nessa noite. Eu vou trazer aqui 4 verdades bíblicas, 4 separações feitas por Deus, que eu e você, se quisermos ter vitória, não podemos unir. E falarei, se der tempo, de 6 verdades bíblicas, daquilo que Deus uniu e que o homem, de maneira nenhuma, pode separar. Lemos no texto de referência, nesta noite, que Deus ajuntou e o homem não pode separar. Porém, onde está na Bíblia dizendo que aquilo que Deus separou, o homem não pode unir? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Porém, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, vem dizendo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de quantos gumes? Nós pregamos que ela é viva, nós pregamos que ela é eficaz, nós pregamos que ela é penetrante, mas normalmente nos esquecemos que ela é de 2 gumes. A palavra gume significa corte, significa que a palavra de Deus existem 2 cortes. Verdades que são explícitas na Bíblia. E o outro gume, a outra face da espada, o outro corte da espada, vem me ensinando que a palavra de Deus existem verdades que são implícitas, que não está escrita de maneira literal na Bíblia, mas que através do estudo dela eu posso inferir, a partir da verdade matricial que está explícita na Bíblia, que certas verdades podem ser seguidas pela igreja. E é esse o texto. A verdade matricial da Bíblia é: aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. A verdade implícita, derivada desse texto, é: aquilo que Deus separou, o homem não pode unir. Porque a palavra de Deus tem quantos gumes? 2 gumes. Verdades que são matriciais, verdades que são explícitas na Bíblia, que você encontra de maneira literal na Bíblia, e outras verdades que são implícitas. Alguém aqui tem filha mulher? Se um pai disser para sua filha, não vai namorar antes dos 18 anos, a menina vai caçar na Bíblia, vai procurar na Bíblia para dizer ao seu pai: pai, não tem isso na Bíblia. Vai encontrar algum texto dizendo? Não. Ela deve obedecer, sim ou não? Sim. Porque isto é uma verdade implícita da Bíblia. Porque explicitamente na Bíblia está dizendo: honrai a teu pai e tua mãe, e os teus dias serão prolongados na terra. De forma explícita na Bíblia, eu devo honrar os meus pais. De forma implícita, eu devo obedecer esse mandamento que vem do meu pai e da minha mãe. Então a Bíblia é uma verdade de 2 verdades que são explícitas e verdades que são implícitas. Veremos então, nesta noite, que aquilo que Deus ajuntou, verdade explícita, o homem não pode separar. E aquilo que Deus separou, o homem não pode unir, verdade implícita. Amém? Gênesis, capítulo 1, versículo 4, vem dizendo que Deus faz uma separação. Inicia-se a criação, Deus fazendo uma separação em que eu e você nunca, jamais podemos unir. Deus, ele separa a luz das trevas. A luz ele chama de dia, as trevas ele chama de noite. O Evangelho nos diz que nós somos a luz do mundo. Paulo vem dizendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 5, vós sois filhos da luz, filhos dos dias, vós não sois filhos da noite, nem das trevas.
Eu que sou luz, não posso me unir às trevas. Eu que sou luz, não posso me deixar ser trevas. Eu não posso unir aquilo que Deus separou. Você foi chamado para ser luz neste mundo. Você não foi chamado para ser trevas. Você não pode unir aquilo que Deus fez separação. Amém? O que isso implica, Suélio? Que eu não posso unir a luz da verdade com as trevas da mentira. Você que é crente, que quer ter vitória, larga de mentir. Nem que seja uma mentirinha branca, uma mentirinha branda, mas que não faça, que não saia da sua boca nenhuma palavra que não promova a edificação. O pai da mentira é quem? O diabo. Não una aquilo que Deus separou. A verdade não pode ser unida à mentira. Você foi chamado para bendizer e não para amaldiçoar. A boca do crente só pode sair bênçãos, não pode sair maus, maldições, maledicências, falar mal de pastor, falar mal de líder, falar mal de prefeito, falar mal de governante, falar mal de presidente. Não pode, por quê? Aquilo que Deus separou, não una o homem. Deus te chamou para ser bênção, não te chamou para ser maldição. Tiago 3, em sua carta, vem dizendo que nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que quer ser perfeito, ele refreia a sua língua. O homem que quer ser perfeito, ele domina a sua língua. A língua, ela é como um fogo apresentada no Tiago, e ela é inflamada pelo inferno. De sorte que nós, com a nossa boca, bendizemos a Deus, e amaldiçoamos os homens feitos às semelhanças de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição, mas Tiago vem dizendo, não convém que eu e você sejamos assim, porque eu não posso unir aquilo que Deus separou. Deus separa a maldição, sobe em um monte e lança a maldição. Deus separa um outro monte para lançar a bênção, porque Deus separou aquilo que eu e você não podemos unir. Amém? Eu não posso unir a luz da santidade com as trevas do pecado. Você foi chamado para ser santo. Foi cantado aqui que Deus, Ele é santo. Assim como Ele é santo, eu também devo ser. Então, irmãos, que a nossa vida seja irrepreensível aos olhos do nosso Deus, porque Deus separou você. A palavra santidade, ela vem de kadosh, e kadosh significa separação. Você foi separado nesse mundo, mas lançado de volta nele, para ser luz deste mundo. Amém? Segunda separação feita pelo nosso Deus se encontra nos versículos sequentes. Gênesis, capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus vem dizendo, e haja separação nas águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez separação, águas que estão acima e águas que estão abaixo. Na Bíblia, sempre que utiliza a palavra mar ou água, está falando de povos. Existe um povo que é de cima e existe um povo que é de baixo. Eu e você somos cidadãos do céu, Filipenses 3:20. Nós pensamos e buscamos coisas que são do e não coisas que são de baixo, porque Deus fez separação. Eu e você somos cidadãos dos céus. Nós somos águas de cima, não somos águas de baixo. Não naquilo que Deus fez separação. E a verdade é que quando aquilo que é de cima cai, ou aquilo que vem de baixo tenta subir ao seu coração, vira dilúvio. Águas do dilúvio promovem destruição na sua vida. Não una aquilo que Deus separou. Você foi chamado para ser luz desse mundo, sal da terra. Você é cidadão do céu. A palavra de Deus nos fala que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. Um dia, Jesus virá buscar a sua igreja, porque nós somos águas de cima, não somos águas de baixo. Não una o que Deus separou. Terceira separação feita pelo nosso Deus. Êxodo, no capítulo 8, no versículo de número 23. Acompanhe no Data Show. Êxodo, capítulo 8, versículo 23.
A palavra de Deus vem nos dizendo que o próprio Deus faz separação entre o seu povo e o povo de Faraó. E porém separação entre o meu povo e o teu povo, dizendo a Faraó: amanhã se fará este sinal. Qual é o ensinamento disso, irmãos? Crente casa com crente. Isso vale para os jovens, está procurando casamento, vale para o viúvo, vale para a viúva, vale para aquele que está em eminência para se casar, que está abrasado, precisa se casar. Busque alguém entre o povo de Deus. Amém, irmãos? Católico casa com católico, crente casa com crente. Amós 3:3. Poderão andar dois juntos não estando de acordo? Não. Julgo desigual. O crente vai buscar coisas, o quê? Vem culto de quinta, vem culto de terça, vem culto de domingo, vem culto na escola dominical. Crente gosta de culto. E quem não é crente, normalmente, não vai gostar de culto. Poderão andar dois juntos, não estando de acordo? Deus faz separação entre o teu povo e o povo de Faraó. De acordo com a epístola, segundo escreveu Paulo aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 7, ele vem discorrendo sobre o casamento. E no versículo 39, ele nos diz que nós somos livres. Repita a palavra livre. Verdade de Deus é que a palavra de Deus, ela é de dois gumes, duas verdades. Paulo vem dizendo que eu sou livre para escolher casar com quem eu quiser. Uma verdade, uma face, um corte do lado da espada. Mas ele vem dizendo, a outra face da espada, contanto que seja no Senhor. Eu sou livre para escolher, contanto que seja entre o povo de Deus. Não una aquilo que Deus separou. Quarta separação feita por Deus. E eu quero nesse instante profetizar na sua vida. Você veio aqui em busca da tua vitória, sim ou não, irmãos? Dê um glória a Deus aí. Levanta tuas mãos. O Deus quem abençoa está aqui neste lugar. Êxodo, capítulo 9, versículo de número 4. Êxodo 9, 4. Vem nos dizendo o seguinte: e o Senhor fará o quê? Não una aquilo que Deus separou. E esse versículo está dizendo que Deus separa o gado que é do povo de Israel do gado que é do egípcio, para que nada morra. Entenda o que este versículo está dizendo, meus irmãos. Deus, ele está cuidando daquilo que é teu. Deus está cuidando da tua saúde no meio dessa pandemia. Deus está cuidando da tua casa no meio dessa pandemia. Deus está cuidando da tua saúde no meio dessa pandemia. Deus está cuidando daqueles que são seus nesta pandemia, para que nada morra. Receba essa palavra profética. Nada vai morrer na tua vida. Faça como fez Adão. De acordo com a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 20, diz a palavra do Senhor, que Adão nomeia o seu gado, e Deus faz separação do gado que é do Egito, do gado que é do seu povo. Nomeia o teu gado aí nesse instante. Senhor meu Deus, o meu gado é meu casamento, nada vai morrer. O meu gado é a minha igreja, não vai morrer. O meu gado se chama emprego, não vai morrer. O meu gado se chama saúde, não vai morrer. Porque Deus faz separação daquilo que é dele, daquilo que é do povo dele, daquilo que é do mundo. Deus está guardando aquilo que é teu nesta noite, para que nada morra. Contudo, eu não posso unir aquilo que Deus separou. A palavra de Deus vem dizendo em Êxodo 9:4, no decorrer do capítulo 9, que Deus mandaria um sinal sobre o Egito, seria chuva de fogo, e só atingiria o gado que era do Egito. Só é possível atingir o teu gado quando o gado do Egito se mistura ao seu,
Porque quando o gado do Egito se mistura aos seus, ele atrai chuva de fogo e pode acertar aquilo que é seu. Não una aquilo que Deus separou. A sua casa é lugar de bênção e não de maldição. Para de falar mal de pastor, para de falar mal de vizinho, para de falar mal de parente, porque o teu gado é diferente do gado que é do mundo. Não atraia gado egípcio para dentro do teu gado. A tua televisão é o teu gado. Assista coisas que é do povo de Deus. Não traga gado do Egito para a televisão da sua casa. Porque quando Deus mandar a chuva de fogo para exterminar o que é do Egito, se na tua casa tem gado egípcio, o fogo chegará na tua casa. Mas eu quero profetizar, em nome de Jesus, que o teu gado está guardado. Aquilo que é teu está guardado no nome de Jesus. Nada vai morrer. Você recebe isso, dê um glória a Deus. A primeira verdade é aquilo que nós temos aprendido no decorrer desta mensagem, é que eu não posso unir aquilo que Deus separou. E isso é uma verdade implícita da Bíblia. Se eu for caçar na Bíblia, não tem isso. Mas eu mostrei para vocês que a palavra de Deus ela é de dois gumes, dois cortes, duas verdades. Uma que é explícita e uma que é implícita. Vejamos agora aquilo que Deus uniu e que de maneira nenhuma eu posso separar. Primeiro delas, evidente, Mateus 19:6 vem dizendo: se você casou, você vai morrer com aquela pessoa que você casou. E esse discurso tem sumido dos nossos púlpitos. E Deus ele é veemente em dizer: aquilo que ele uniu, o homem não pode separar. Sim ou não, irmãos? Então essa é a primeira bênção para a sua vida, porque Deus me une ao meu cônjuge, e vira uma só carne. Como que eu vou desfazer esta união? Não tem jeito a não ser pela morte, e outros detalhes que se encontram, de acordo com o mandamento de Paulo, de 1 a Coríntios capítulo 7, entre eles, se meu marido não quer estar comigo, e foi embora, está livre para se casar, ele te abandonou, abandono do lar é um, prostituição, adultério é outro, espancamento, violência doméstica é outro, porque se ele está te batendo, é sinal que ele já abandonou o seu lar faz muito tempo. Então você está livre para se casar novamente. Amém? Não separe aquilo que Deus uniu. Segunda união, ou a primeira na que eu fiz aqui no estudo, a não ser aquela que nós lemos de Mateus 19:6, que o contexto fala justamente quando Jesus é interrogado a respeito do divórcio, vem dizendo o seguinte, na Bíblia, vem dizendo, vigiai, porque Deus uniu a vigilância com a oração. O fato de vigiar é não colocar nada mal diante dos olhos, Salmo 101:3, não porei coisas más diante dos meus olhos. Não é tudo que o crente pode assistir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não porei coisas más diante dos meus olhos, porque eu vou estar vigilante. Mas eu só posso vigiar? Não. Ao mesmo tempo que eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar em oração. A palavra vigiar também sugere que você tem que fazer outra coisa, que é jejuar. Isso tem sumido dos nossos tempos. O crente, ele tem que jejuar, irmãos. Você tem que ter uma rotina de jejum na sua casa. Durante a semana, você tem que tirar um dia para você fazer um jejum. Durante o mês, você tem que tirar um dia para você fazer um jejum. Durante o ano, você tem que tirar um dia para fazer um jejum. Certa vez, o pastor perguntou para um irmão, há quanto tempo você não jejumou? Ele, desde quando eu casei. Há quanto tempo está casado? 10 anos, irmãos. É possível ter uma vida cristã sem jejum? Não, porque eu não posso separar aquilo que Deus uniu. Deus une o jejum à oração para que você tenha vitória. Os discípulos de Jesus, quando Jesus estava na terra, jejuavam? Sim ou não? Não. Os discípulos não jejuavam. Os fariseus jejuavam. Os discípulos de João Batista jejuavam. Certa vez Jesus comendo com os fariseus, com os publicanos, com seus discípulos.
na casa de Mateus, é interrogado: por que os teus discípulos não jejuam? Se os fariseus jejuam, se os discípulos de João Batista jejuam, Jesus responde: não é lícito, enquanto o esposo está com eles, nas bodas, jejuar. Mas um dia virá em que o esposo será tirado. Aí então eles jejuarão. Atos dos Apóstolos vem nos dizendo que a igreja perseverava em jejum e em oração. Consequência, se eu não jejuar. E como eu disse, os discípulos não jejuavam enquanto Jesus estava na terra. Jesus jejuou? Sim. 40 dias, 40 noites no deserto, onde foi tentado por 3 vezes por Satanás. Aí então Jesus inicia o seu ministério. Jesus jejuou. Os discípulos não jejuaram enquanto Jesus estava presente. Consequência, Mateus capítulo 9, versículo 29, vem narrando que chegou diante dos discípulos uma criança, um menino endemoniado, e o seu pai rogou aos discípulos que expulsassem aquele demônio daquela criança. E era um demônio específico, um demônio que causava doença, promovia na criança a surdez e a mudez. De modo que uma hora lançava ela no fogo e outra hora lançava na água, para matar aquela criança. Aqui cabe um adendo: oremos pelas nossas crianças. Ensina no caminho, a criança, no caminho em que deve andar, para que esse tipo de coisa não moleste os teus filhos, porque crianças podem ser possessas. Tomemos cuidado com aquilo que nossas crianças estão vendo no YouTube. Tomemos cuidado com os desenhos que os nossos filhos estão assistindo. Eu me deparei com a situação, meu filho com 2 anos de idade, imitando zumbi. Aí eu fui reparar o que ele estava assistindo e falhei, não fui vigilante. E ele imitando zumbi. Então eu passei a policiar o que ele estava assistindo. Porque começa assim, um abismo chamando outro abismo. Amém, irmãos? Diz a palavra do Senhor que os discípulos não conseguem expulsar esse demônio, porque era um demônio que só se expulsava. Ele pertencia a uma casta que só se expulsa com jejum e com... Existem coisas na sua vida, existem batalhas na sua vida, que se você não jejuar, você não vai obter vitória. Se você veio para o culto de vitória, aqui está um ensino. Quer ter vitória? Sim ou não, irmãos? Dê um glória a Deus. Jejua, ore, não separe aquilo que Deus uniu. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Amém. Segundo a união feita por Deus, Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Deus vem nos dizendo que Ele nos sela com o Espírito Santo da promessa. Ele une a você o Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? E que o Espírito Santo, que no Antigo Testamento vinha sobre determinados indivíduos e depois voltava esta unção para o céu, mas agora permanece em mim e você, porque eu e você somos templo do nosso Deus. Deus uniu-se a você, você não está só, você tem um consolador. Ele te ajuda e te consola nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza. Mas não separe aquilo que Deus uniu. Ele uniu a você o Espírito Santo, mas Ele vem nos dizendo: não extingais o Espírito. É possível perder o Espírito Santo? Sim, nós assembleianos não acreditamos na doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre. Judas era um dos 12. Judas profetizava, Judas expulsava demônios, Judas curava, mas perdeu porque se desviou. Nós acreditamos, irmãos, que o Espírito Santo está em nós, sim ou não? Mas que ele pode sair, porque a palavra de Deus é clara, em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. Em outras, não entristeçais o Espírito, em outro texto bíblico. Então aquilo que está unido a mim, eu não posso entristecê-lo.
Aquilo que está em mim não pode ser extinguido. Exemplo, Saul. Quando Samuel unge Saul como rei, vem o Espírito Santo sobre a vida dele. Mas no dia em que a dificuldade vem, no dia em que o cerco aproxima, no dia em que os filisteus cercam Israel, ele resolve sacrificar a Deus, não sendo sacerdote. Ele não espera Samuel. Ele faz aquilo que somente algumas pessoas são chamadas. Você foi chamado para ser presbítero, seja presbítero. Você foi chamado para ser evangelista, seja evangelista. Você foi chamado para ser pastor, seja pastor. Ainda que você tenha mais capacidade do que o pastor Fernando Laurindo, você não foi chamado para ser o pastor Fernando Laurindo. O cajado está na vida dele, então você tem que ser subordinado a ele. Amém? Certa vez Miriam e Arão começa a interrogar Moisés. Moisés, nós somos contra esse casamento seu, porque você escolhestes uma mulher cuxita. Não falastes nós igualmente a Deus? Porque é só você que tem que profetizar ao povo. Entenda isso. A Bíblia vem nos dizendo que existem pecados que demoram vir o juízo, mas outros pecados que o juízo de Deus é iminente. Toda pessoa que peca contra a autoridade constituída, o juízo de Deus não tarda, ele vem de maneira imediata. Midian ficou leprosa porque quis se rebelar contra o seu irmão, era de dentro da igreja, mas ficou leprosa. Deus vem dizendo, com vocês eu falo por sonhos e visões, mas com Moisés eu trato face a face. Deus me ama como ama o pastor Fernando Laurindo, mas com ele trata face a face. Quantos estão compreendendo? Glória a Deus. Saul tinha unção e tinha o Espírito Santo, mas ele fez uma coisa que ele não era chamado. Ele recebeu a unção de rei, não recebeu a unção de sacerdócio. Ele não era da tribo de Levi, e ele sacrificou ao Senhor e fez uma coisa que não podia. Então diz a palavra do Senhor que ele perde naquele instante o seu reino, e ele passa a ser atormentado por um espírito. E esse tipo de espírito, irmãos, que atormentava ele, só saía com louvor. Quando ele ficava endemoniado, quem vinha tocar harpa para ele era Davi. Então Davi tocava a harpa e adorava ao Senhor. Enquanto ele adorava, aquele espírito imundo não podia prevalecer em Saul. Então aprenda isso. Comece a cantar hinos da harpa na tua casa. Comece a louvar a Deus na sua casa. Porque todos aqueles espíritos imundos, porque o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, ele vai ter que partir em retirada, porque ele não aguenta quando um crente louva ao Senhor. Glória a Deus. Há outros, Sansão, e a gente não perde o Espírito Santo imediatamente quando peca. Todos pecamos, sim ou não? Sim. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Todos pecamos. Mas quando eu peco, eu não perco o Espírito Santo de maneira imediata, a menos que seja o pecado para a morte, o pecado de blasfêmia, pisar o sangue de Jesus, ser anátema, chamar Jesus de maldição, atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, que esse é um pecado sem perdão. Se eu fizer isso, acabou, já era, não tem jeito mais, Deus não perdoa. Mas todo perdão, exceto esse, se eu me arrepender, confessar àquele que tudo pode, ele pode me perdoar. Porém, Sansão ele peca uma vez, ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber nada que viesse da uva, e ele não podia tocar em nada morto. A primeira coisa que ele faz é começar a andar no meio das uvas. Ele vê um animal morto, um leão, e vê mel dentro do leão. É isso que Satanás faz comigo e com você. Ele põe doçura onde tem podridão para te atrair. Não vai, você é separado, você é nazireu de Deus. Você não pode tocar em nada morto. Então ele vai lá e toca no animal que era morto, quebrou o nazireado novamente. Fez um banquete, e no seu banquete tinha vinho, e ele era nazireu, não podia. E por fim, ele confessa a Dalila, uma prostituta, fez outra coisa errada aos olhos de Deus. Por fim, ele conta a Dalila
que a sua força estava no seu cabelo. E não percebeu Sansão que o Espírito do Senhor havia saído dele. Não separe aquilo que Deus uniu. O Espírito Santo de Deus reside em você. Use o teu corpo para glorificar o nome do Senhor. Terceira união feita por Deus. Você foi unido a uma igreja. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, vem nos dizendo que nós fazemos parte de um corpo, que nós somos membros um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós juntos somos igreja, você sozinho não é igreja. Então, vem dizendo em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, não deixemos a nossa congregação. Você foi chamado para pertencer a uma igreja, vem para o culto, amém? Não separa aquilo que Deus uniu. Não existe crente fora em comunhão da igreja. Irmãos, até pouco tempo atrás, 30 anos, existia no IBGE uma pesquisa, e lá tinha assim, ó, qual é a sua religião? Aí tinha uma classe que se denominava católico não praticante. Mas não existia naquela época crente não praticante. Nos nossos dias, nos dias ordiurnos, já existe uma classe dizendo crente não praticante. Irmãos, não existe isso na Bíblia. Eu não posso separar aquilo que Deus uniu. Não existe crente não praticante. Você foi chamado para pertencer a uma igreja. Você tem que fazer parte do corpo da igreja. Você tem que tomar ceia. João capítulo 6, versículo 53. Na verdade, aquele que não come na carne do Filho do Homem e não bebe do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas existe uma promessa para mim e para você. Faça assim com a tua mão e adore. Eu e você que participamos da ceia, Ele prometeu, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Se você está fora da comunhão, está ouvindo essa palavra, entre em comunhão com a igreja, porque você foi chamado para pertencer a um corpo. Não separe aquilo que Deus uniu. Quarta união feita por Deus, crescei no conhecimento. É isso que a palavra de Deus fala? Crescei na graça, porque Deus uniu a graça com o conhecimento. Tem crente que ora, jejuma, mas não lê Bíblia. Tem crente que lê Bíblia, mas não jejuma e não ora. Eu não posso separar aquilo que Deus, o meu povo, errou, porque lhes faltou o conhecimento. Conhecimento vem de leitura bíblica, mas nós vimos na primeira união que Deus fez, jejum e oração, que existem adversidades na minha vida, que só vai ser expulso se eu jejuar e orar. Graça. O que é graça? É fruto do Espírito Santo, é longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, bondade. Isso é graça. E como que eu atinjo isso? Jejuando e orando. Isso alimenta o meu espírito. Porém, eu não posso me esquecer do conhecimento. É duas pernas que você tem. Uma chama graça e a outra conhecimento. Para você caminhar para o céu, é graça e conhecimento. É graça e conhecimento. Amém, irmãos? Não separe aquilo que Deus uniu. Quinta, ação e reação. Na natureza existe um princípio chamado de ação e reação, terceira lei de Newton. Eu sou doutor em física e estou te falando com autoridade. É uma lei da natureza. Deus criou a natureza e muitas das vezes Jesus utiliza a própria natureza, não utiliza a Bíblia para trazer um ensino. Os discípulos ansiosos com o que haviam de comer e beber, ele fala, não, calma aí, olhai para as aves do campo, olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Deus não usa a Bíblia, Ele usa a natureza. Jesus, olhai para os lírios do campo como crescem. Eles não fiam, não trabalham, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu resplendor, se vestiu como um deles. E Jesus vem então dizendo, não estejais inquietos com o que haveis de comer e com o que haveis de beber e com o que haveis de vestir. O vosso Pai vai suprir todas as vossas necessidades. Jesus então usa a natureza para trazer um ensino. E na natureza existe essa lei de ação e reação.
E é um tema da minha pregação, se um dia eu puder voltar aqui, eu vou pregar. Deus não age, Deus reage. Existe um princípio na Bíblia que é ação e reação, e Deus uniu isso, e não pode ser separado. E de acordo com Gálatas 6:7 vem nos dizendo, não erreis, de Deus não se zomba, ou de não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Irmãos, você não é obrigado a plantar, mas plantou, qual que é a consequência? Vou colher. Deus perdoa pecado? Sim, mas as consequências ele não te livra. Eu espero que você nunca traia a sua esposa. Se um dia você fizer isso, ela te perdoar, você arrepender, pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Mas as consequências, a colheita do seu erro, Deus jamais vai te livrar das consequências, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deus uniu ação e reação, plantou, tem que colher. A sua esposa nunca mais vai confiar em você como antes. Ah, eu só vou no futebol. Aí ela vai ficar em casa angustiada. Será que ele vai no futebol mesmo? Vai te perdoar, vai conseguir conviver com você, mas vai estar uma rachadura no peito dela. Não erreis. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também vai colher, porque Deus uniu a semeadura com a colheita, e eu não consigo separar. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Plantei na carne, da carne eu colho corrupção. Plantei no espírito, do espírito eu vou herdar a vida eterna. Quantos podem dar um glória a Deus bem alto aí, irmãos? Glórias ao teu nome, Senhor. Que Ele nos auxilie a plantar no reino dos céus aquilo que é do Espírito. E eu vou finalizar a minha palavra, e graças a Deus que finalizamos dentro do tempo, te mostrando uma outra união feita por Deus, e que nos nossos dias nós temos nos esquecido. Não nessa igreja, mas nos nossos dias, não aqui em Porá, que é uma igreja zelosa pelos bons costumes. Eu gostaria de que, para finalizarmos, colocasse no Data Show, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de número 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Irmãos, repita comigo para que isso fique na sua memória durante essa semana. Não una aquilo que Deus separou. Irmãos, me ajuda. Não una aquilo que Deus separou. Não separe aquilo que Deus uniu. Deus une tradições a doutrinas bíblicas. Então, irmãos, estáis firmes e retende o que? A doutrina? Mandamento? O que o texto está dizendo, irmãos? Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições. O que é tradição, Sueli? Costume. Assembleiano tem o bom costume de chegar no púlpito, dobrar os joelhos e adorar a Deus. Tem isso na Bíblia? Não tem, mas é costume. Você aprendeu isso com os mais velhos. Tem na Bíblia que eu tenho que usar terno e gravata? Não tem, mas você recebeu como tradição, que tem que vir com terno e gravata. Não deixe as tradições, você que é obreiro. Amém, irmãos? Você recebeu como tradição que o obreiro tem que chegar na hora do culto. Não pode, você que é obreiro, tem que chegar antes. Sim ou não? Tradição, tem isso na Bíblia? Não tem. Tradição. Nós recebemos como tradição, irmãos, bem dizer e não amaldiçoar. Isso está na Bíblia, é evidente. Mas nós sempre bendizemos o nosso alimento. Tem crente sentando na mesa e não abençoando o alimento. Nós recebemos como tradição que todas as vezes que eu sento para comer, eu tenho que me lembrar daquele que é provedor da minha casa. E eu tenho que abençoar aquilo que eu como. Eu tenho que me lembrar que eu tenho que fazer algumas coisas que a Igreja Assembleia de Deus impõe por tradição, e eu tenho que seguir porque Deus une a tradição à doutrina. Eu tenho que me sujeitar, irmãos. Irmão, eu gostava de usar barba, barbudão, porque lá eu vim de Goiânia e lá não tem essa tradição. Assembleia de Deus, mas não, os crentes lá é diferente daqui. Aqui eu cheguei, pastor Ataú já desce a lenha dizendo que tem que ter
né? Aí já vem o discípulo dele, Elione, então eu congrego com ele, né? Então, aí um dia eu fui, né, sem fazer a barba, obreiro. Irmãos, mas eu recebi um negócio, Sueli, você está tão bonito. Aí eu fui lá em cima, irmãos, mas eu fiquei tão cheio, sabe? Sim, quando você, nossa, eu estou bonito. Aí ele, porém, você não fez a barba. Foi lá embaixo. Tem isso na Bíblia, irmão? Sim ou não? É pecado? Sim ou não? Mas é o quê? Tradição. Você que é obreiro, você foi chamado, então se você aceitou o cargo, então se submeta às tradições, porque Deus uniu mandamento bíblico, doutrina, amai ao Senhor como, amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Mandamento, tradição. Igreja Assembleia de Deus tem o costume de glorificar e de bendizer a Deus. Se você for pregar um dia na igreja batista, eles não vão adorar e bendizer, porque não é tradição deles. E eles estão errados? Não, mas porque é tradição deles. Mas eu e você fomos chamados, durante o culto, a abrir a nossa boca e expressar o nosso louvor, que é tido como oferta e sacrifício. Oferecemos a Deus o sacrifício de louvor, que é os frutos dos lábios que adoram, que confessam o seu nome. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e eu espero em nome de Jesus que Deus possa ter tocado o teu coração e que você não separe aquilo que Deus uniu e que não una aquilo que Deus separou. Glória a Deus. Devolvo a direção. Glória Amém. a Deus.